Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, também conhecida como layoff. A suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional está prevista no artigo 476, dígito A da CLT, o qual dispõe: o contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho, e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no artigo 471 desta consolidação. Então, com esse artigo 476, dígito A da CLT, o legislador autorizou a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, popularmente conhecido como layoff. Antes, deve existir um acordo coletivo ou uma convenção coletiva autorizando a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Depois, o empregado tem que concordar com a suspensão do contrato de trabalho que ele possui com a empresa. Assim ocorrendo, o contrato ficará suspenso por 2 meses a 5 meses. E durante esse período, o empregado será submetido a um curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Essa suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, ou layoff, é uma oportunidade que o empregador possui em momentos de crise de, ao invés de dispensar o empregado ou os empregados, suspender o contrato de trabalho deles e assim retornarem os empregados quando o momento de crise passar, ao invés de dispensá-los e fazer nova contratação, o que implicará em aumento de custos para a empresa. Durante esse período de qualificação profissional, o empregado continuará empregado, mas com o contrato suspenso, e neste período ele ficará realizando curso de qualificação profissional, né, ou será inserido em um programa de qualificação profissional para ser aproveitado com o retorno ao trabalho. Algumas alterações nos seus direitos ocorrerão, conforme previsão dos parágrafos 1º a 7º do artigo 476, dígito A. Quais são essas alterações? Vamos verificar, portanto, os parágrafos do artigo 476, dígito A. O parágrafo 1º dispõe: após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual. Parágrafo 2º. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput deste artigo mais de uma vez no período de 16 meses, de forma que aqueles empregados que já tiveram o contrato suspenso por 2 a 5 meses, ao retornarem ao trabalho, não poderão ter nova suspensão contratual dentro de 16 meses. Parágrafo 3º. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal,
sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo. A convenção ou o acordo coletivo estabelecerão um valor de ajuste, um valor de compensação ao empregado suspenso. Não é salário. Esse valor não terá natureza salarial e, consequentemente, sobre ele não incidirá contribuição previdenciária e nem imposto sobre a renda, o que diminui o custo, para o empregador. É uma verba de natureza indenizatória. Parágrafo 3º do artigo 476, dígito A. Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Aquilo que o empregador concede aos seus empregados, ele continuará usufruindo, como, por exemplo, cesta básica, plano de saúde, que eventualmente existam. Bem como aqueles benefícios que sejam objeto de convenção ou acordo coletivo e que a convenção ou acordo coletivo autorizando o layoff venha a manter. Parágrafo 5º do artigo 476, dígito A. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em convenção ou acordo coletivo de trabalho de, no mínimo, 100% sobre o valor da última remuneração mensal durante a suspensão contratual. Então, uma vez suspenso o contrato de trabalho para qualificação profissional, o empregador não deve dispensar o empregado. Mas, se ocorrer a dispensa do empregado no curso da suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno, o empregado, além de receber as verbas rescisórias correspondentes, receberá também uma multa por ter sido dispensado no curso da suspensão do contrato para qualificação profissional ou nos 3 meses que sucederam o seu retorno ao trabalho. Essa multa será prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo que autorizaram a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. E o valor da multa será, no mínimo, de 100% do salário que o empregado recebe. Então, esse percentual pode ser aumentado pela negociação coletiva. O acordo coletivo ou a convenção coletiva podem estabelecer um percentual superior ao previsto no parágrafo 5º do artigo 476, dígito A. Não havendo previsão negociada, em sentido contrário, a multa será equivalente ao salário do empregado. Parágrafo 6º do artigo 476, dígito A. Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes ao período, as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como as sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. Aqui no parágrafo 6º do artigo 476, dígito A, houve autorização para a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional.
o empregado teve o contrato de trabalho suspenso, mas durante o período de suspensão, o empregador não forneceu a ele curso para qualificação profissional ou programa para qualificação profissional, ou ele continuou trabalhando. Em qualquer das hipóteses, a ausência de oferecimento do curso ou programa de qualificação profissional ou a continuidade da prestação de serviços, a consequência é a mesma: nulidade da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. E em decorrência dessa nulidade, o empregador será penalizado. O empregador terá que pagar o salário correspondente ao período da suspensão contratual, que foi nula, terá que pagar todos os encargos sociais correspondentes e, além disso, pagará a multa prevista no acordo coletivo ou convenção coletiva que autorizaram a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Por fim, o parágrafo 7º do artigo 476, dígito A, estabelece que o prazo fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. É a aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional no respectivo período. O prazo da suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional é de 2 a 5 meses. Esse prazo de 2 a 5 meses pode ser prorrogado em nova convenção ou acordo coletivo, que venha a contar depois com a aquiescência do empregado. Nesse sentido, aumentando o prazo do layoff. Então, sobre layoff, suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional, eram essas as nossas observações. Terminamos aqui os vídeos sobre direito individual do trabalho, especificamente direito do trabalho 1, disciplina ministrada neste semestre. Alguns temas que abrangem a matéria não foram tratados, como a Organização Internacional do Trabalho, o Direito Internacional do Trabalho, os princípios do direito do trabalho, mas isso será objeto de outro vídeo. Até lá!